Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Que bom ver vocês de novo. 2026 começando, o primeiro vídeo gravado neste ano novo. Pois bem, vamos falar sobre inteligência emocional? Eu estava vendo um vídeo esse fim de semana sobre QI e QE. Era um vídeo meio ironizando, né, esse negócio de QI e QE. QE, que emoção, coeficiente de emoção, não é isso? Me pareceu ser isso, porque lidar com emoções também é uma inteligência. Inteligência emocional. Sabe, a gente pode ser muito inteligente no sentido mecânico da coisa, no sentido xadrez. Mas as nossas emoções, elas colocam certos bloqueios ou temperos em nossas ações, atitudes e pensamentos lógicos. Digamos que não somos seres tão racionais quanto gostaríamos de ser. Somos bastante emocionais. O que é emoção? Para um neurologista, se você ler algum livro de neurologia, você vai ouvir falar da famosa amêndoa, amandita, amígdala, amígdala cerebelar. Parece uma amêndoa. Que ali acontecem as emoções. Para um mamífero, é um cérebro primitivo. Mas para outros seres que não os mamíferos, ela é o máximo do desempenho cerebral, de sobrevivência. Sobrevivência. Ou seja, os seus olhos fitam um problema, imediatamente as suas emoções são de medo e você sai correndo, sem pensar muito. Isso tem feito as criaturinhas vivas sobreviverem ao longo do tempo, mas no caso do ser humano, se a gente vê uma coisa e sai correndo, isso não é tão inteligente, pode não ser tão inteligente. Por exemplo, se uma mulher vê uma outra mulher de cabelo ruivo e começa a tirar coisas nela porque seu marido traiu ela com uma ruiva, isso se tornaria uma atitude não muito inteligente, porque no caso do ser humano, o cérebro se desenvolveu também aqui para frente, para o grande cabeção, como diria o professor Maro, aqui do YouTube, que eu assisto muito, privilegio muito. Então, com o advento do córtex, do neocórtex, da parte pensante e racional do cérebro humano, as emoções não foram totalmente abafadas pela grande lógica. Não. Elas estão junto nesse processamento de dados. A coisa acontece, a emoção acontece, vai para o sistema pensante e volta para o sistema emocional e dá uma mistura. E no fim a gente é capaz de ver muitas pessoas geniais completamente travadas emocionalmente. Na verdade, o contexto todo do cérebro humano é uma grande novidade biológica e não é tão fácil assim lidar com esse jogo de espelhos todo emocional e lógico. Poderíamos dizer que temos dois cérebros, um racional e um emocional. Inteligência emocional seria saber lidar com seus sentimentos, suas emoções. Reconhecer os seus sentimentos quando eles estão acontecendo, reconhecer a raiva, a inveja, o ciúme, essas coisas básicas do cérebro que formam os nossos maiores desafios interiores e na vida também. Veja bem, nós estamos num mundo onde grupos institucionalizados, superpoderosos, astutos, lidam tão somente com emoções humanas. Emoções de ganância, inveja, ciúme. Tudo isso se reflete em nossa sociedade. A nossa inteligência ou não emocional reflete-se na sociedade. Temos um termo bastante popular para essa atitude de perceber os nossos sentimentos. Seria a autoconsciência.
autoobservação, meditação, autoconhecimento, autoobservação. Tudo a ver com cultura zen. Bem-vindos ao canal Mantra Cultural. Aqui a gente fala de cultura zen. Não só falamos, mas nós temos como empresa produtos presenciais, artísticos, educativos, produtos online também, educativos e terapêuticos, inclusive. Tudo aqui na descrição. De todos os cursos profissionalizantes acadêmicos que o sistema oferece, eu teria feito psicologia ou psiquiatria ou alguma coisa do tipo, mas eu decidi investir meu pouco dinheirinho na época de jovem com música e para a produção musical, produção artística dos meus trabalhos. Na verdade, isso já é um exemplo de como a emoção atua em nossa vida. Se a gente nos permite que a emoção conduza as nossas escolhas da vida ou não, se a gente prefere seguir a lógica é nos ensinada através da sociedade. A emoção vem de dentro, de algum lugar muito íntimo, quase que no limiar do divino, da nossa missão no planeta, né? A nossa missão em vida, nesta vida. Nós somos uma planta, um ser humano é como uma planta, ele vai dar frutos, um fruto muito especial, específico, que vem junto na nossa semente desde que a gente nasce, desde que a gente é concebido. Esta semente lida com o atrito diário do clima exterior. Se a nossa cabeça se voltar apenas para o mundo exterior, ela vai nos conduzir a caminhos na vida que não tem nada a ver com a nossa semente. A partir daí já começa um desdobramento de não inteligência emocional, um esquecimento da nossa essência. A emoção, o sentimento, o coração, seria a amígdala cerebelar, a amêndoa do cérebro. As emoções estão mais pertinho desta semente. Através das emoções, a gente consegue entender melhor o nosso propósito de vida. Claro que propósito de vida são palavras aqui do neocórtex, aqui da visão lógica. Talvez não seja assim, mas digamos então que o mistério da vida seja mais compreendido de alguma forma não racional através do coração, amígdala, amêndoa, a mandita do cérebro. Então, autoconsciência, autoobservação é o caminho para descobrir quem eu sou e o que venho fazer aqui. O mundo lógico, racional, jamais vai lhe responder isso de uma maneira assertiva, apenas com muita astúcia para te conduzir para uma coisa, para uma função que ela quer, mas não é aquilo que você é. Os psicólogos, acadêmicos, os cientistas da mente, eles chamam de metacognição, a capacidade de observar o nosso pensamento. E eles chamam de metaestado de espírito, a capacidade de observar as nossas emoções. Esses termos são muito pesados. Vamos usar autoobservação, autoconsciência. Freud chamava isso de observação flutuante. Você observa a si mesmo e aos outros no exercício da psicanálise de uma maneira não reativa. Observação flutuante. Os psicanalistas chamam hoje de ego observante. Aquela capacidade de observar, ouvir o paciente ou a nós mesmos de uma maneira a não interagirmos, não reagirmos a tudo aquilo que é falado. Eu tenho falado neste canal e todos os mestres em meditação falam mais ou menos isso. Observar os pensamentos, observar os sentimentos. Sair do rio, se sentar à margem do rio da mente e dos sentimentos e ficar observando o rio fluir. Não entrar nesse fluxo, não se vestir com esses pensamentos e sentimentos,
apenas deixá-los acontecerem, não nos apegarmos, não nos identificarmos com esses pensamentos e sentimentos. Isso é autoobservação. Isso conduz à inteligência emocional. Essa observação mental, essa observação de si mesmo, neurologicamente, faz a gente notar que é preciso que uma parte do cérebro esteja ativa, funcional, bastante funcional, refinadamente funcional, como nunca, que seria o neocórtex, porque ele precisa observar, é ele que observa os pensamentos, os sentimentos, a tamanho ponto de que consiga se separar deles. É o próprio cérebro, em outras palavras, observando o cérebro e se percebendo como uma máquina, não como uma identidade a qual ele não consegue se separar. É uma atenção neutra que o cérebro dá a si mesmo. Neutra, ou seja, o cérebro não se envolve com todas aquelas emoções, sentimentos, indicações elétricas que estão acontecendo dentro dele mesmo, ou seja, a partícula ego, ela consegue se desprender, se desmanchar, porque ego seria o cérebro que não consegue perceber que aquilo tudo que está acontecendo é um fenômeno bioquímico. E ele acaba se identificando com aquilo e dizendo, este sou eu. Então, é uma capacidade bastante sutil que a mente tem de se observar e se manter autorreflexiva a respeito de si mesma. O poeta William Styron deixou uma frase sobre isso. O observador fantasmagórico não compartilha a demência do seu duplo, fica observando com desapaixonada curiosidade enquanto o companheiro se debate. Então existe dentro de nós um observador, que observa todo o maremoto das emoções e dos sentimentos e não mergulha junto com isso. Fica de fora, observando. Esta capacidade é a grande capacidade daquilo que chamam de inteligência emocional. Isso é meditação. Cultura Zen. E cultura Zen eu chamo tudo aquilo que ensina a fazer isso, ensina a observar isso, ensina a identificar esse observador interior. Quando existe a separação entre esse observador e tudo que acontece na mente, esse é o primeiro grande passo do autoconhecimento, da meditação, da realização, da iluminação. E isso pode ser ensinado desde sempre, em todos os níveis da sociedade, nas escolas, hospitais. Emoções são coisas bastante básicas. Toda criança passa pelos momentos de raiva, porque um brinquedo foi tomado pelo amiguinho e você fica com raiva. Se você não lidar com isso de uma maneira sábia, aprendendo aos poucos com a vida, a lidar com isso de maneira sábia, a observar este fenômeno da raiva, por exemplo, se isso não for amadurecido, a sua vida toda vai ser raivosa. Uma identificação com a raiva. Você não vai conseguir deixar de ser raivoso ou de lidar com a raiva. E o mundo inteiro vai ter roubado seu brinquedo. Lá pelas tantas, você vai se sentir a vida toda com raiva. Isso sem falar das outras emoções negativas, que são basicamente as mesmas coisas, ameaças ao ego, à instituição do ego. O psicólogo John Mayer classificou em 3 categorias a maneira de como as pessoas lidam com as emoções. Tem as autoconscientes, que têm uma mente sofisticada. Elas conseguem observar suas emoções, tomar atitudes mais maduras, não se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos ruins no momento em que eles acontecem. São pessoas de boa saúde psicológica
e boa saúde integral, consequentemente. Não ficam ruminando negatividades e têm geralmente uma clareza de vida, de propósito. Pessoas autoconscientes. E tem as pessoas mergulhadas, exatamente mergulhadas. Elas mergulham nas emoções, nos sentimentos, a ponto de não conseguirem sair. Se perdem completamente. Esse maremoto assume o controle da vida delas. Elas simplesmente não conseguem se desvincular disso. São pessoas instáveis, inconsequentes, porque estão sempre à mercê do mar das emoções, que é o mar naturalmente agitado. E temos as pessoas resignadas, que são aquelas que veem a situação, conseguem se ver num momento de sofrência. São as pessoas que aceitam esses estados de espírito agitados e, no entanto, não fazem nada para resolver, apenas conseguem observar e vivenciar e não conseguem mudar, né? Aceitam a situação. Um mestre iluminado, onde estaria? Né? Um mestre de cultura zen, um meditador, aonde estaria nesse ponto, nesses 3 estágios? A resignação, então, é um belo momento, é uma bela passagem, é um bom estado para se estar também, é um caminho para a autoconsciência. E outra coisa, o tanto de que você vivencia suas emoções com autoobservação, com autoconsciência, vai lhe fazer amadurecer justamente este observador. O observador precisa ser amadurecido. Por isso a meditação constante, a autoobservação, o exercício de meditação, ele amadurece com o tempo a sua capacidade de observar suas emoções e seus sentimentos, porque sim, há pessoas que simplesmente não conseguem nomear sequer um sentimento que lhes passa. Durante o programa Cultura Zen nas escolas, eu tenho uma brincadeira que eu toco algumas músicas alegres, tristes, assustadoras no teclado, e as crianças têm que dizer que tipo de sentimento aquela música trouxe para elas. Tem crianças que não sabem, é claro, tem níveis de idade que a gente tem que ponderar, mas algumas crianças já sabem mais palavras sobre seus sentimentos e já sabem expressar muito bem. E tem outras que não encontram palavras para descrever estes sentimentos, essas emoções. Isso, os psicólogos de adultos também encontram, às vezes, pessoas com sérios problemas de não conseguirem explicar o que estão sentindo. Ou seja, não existe um autoconhecimento e, em consequência disso, essas pessoas juram que seus problemas são físicos, que dói o joelho, que dói a barriga, que dói o estômago, os ouvidos, a garganta, sei lá. Quando, na verdade, é uma coisa emocional que não está sendo computada pela consciência da pessoa. Ela não percebe. Tipo, são poucas palavras, eu me sinto ruim, eu me sinto péssima. E não pela palavra em si, mas pela observação do fenômeno ao qual dar um nome. Porque sim, realmente as coisas não precisam nome, são energias. Mas o processo de dar o nome para essas emoções é um processo de inteligência da lógica, da parte lógica do cérebro, do observador também, daquele. E este observador sutil, ele precisa passar também pelo exame lógico racional. O cérebro é um todo, ele não pode ser quebrado em pedaços. A sua vida se resolveria se você arrancasse a sua amêndoa cerebelar, a sua amígdala, o seu coração, e você vivesse só lógico, sem emoções nenhuma. Tudo bem, mas isso não te faria mais um ser humano, né? Está consciente disso? Porque o cérebro, sim, ele é um mecanismo. Ele é um mecanismo. E ele tem que ser entendido como um todo. E somente essa compreensão do cérebro como um todo, não neurologicamente, do cérebro como você mesmo, a compreensão de você mesmo, das suas energias,
do que está acontecendo neste, aonde provavelmente habita uma alma. Essa alma é o observador que vai lhe dizer onde ela está e se ela está em algum lugar. Né? Então, esse observador precisa conhecer-se, conhecer esse sistema todo. Não necessariamente por conta das palavras, mas dos nomes que se dá para cada emoção, não. Mas pelo entendimento empírico, profundo e consciente de todo esse vulcão de energia, né? A ponto de que você sabe, não, eu estou realmente me sentindo frustrado, frustrada por conta de um fator emocional, não porque o meu joelho, o meu estômago, entende? Tudo são expressões. Isso é bastante sério, porque a gente vê muitas pessoas jurando que estão super doentes, quando na verdade apenas não estão conseguindo identificar um sofrimento, uma dor, uma tristeza, ou ao menos aceitar essa tristeza. Tá aí, tristeza, talvez nem seja esse o nome apropriado para essa energia, mas você tem que ser amigo dela, aceitá-la. Quantas pessoas você vê não aceitando, simplesmente não encontrando em si mesmas, negando absolutamente emoções, tristes ou felizes até. Elas não aceitam, não mergulham. Ou seja, existe uma barreira, existe muitas pedras em cima da sua amígdala cerebelar que ela não consegue fluir, crescer, brotar, florescer. Ou seja, são pessoas que estão à mercê do mundo. Qualquer coisa que aconteça na política, na geopolítica, na fábrica, na família, tudo é uma coisa completamente a qual a pessoa está desligada, ela se sente desligada, ela se sente um tronco na água do oceano, das emoções, do maremoto, das emoções. Tipo, não existe um fundamento, não existe um íntimo, consciente, interior, percebido, que é importante porque a pessoa, gente, a gente não está separado do mundo. É normal você ouvir dizer por aí também que a pessoa me faz mal, não quero viver com aquelas pessoas. Gente, mas e a tua energia interior? A tua energia interior há de transformar o seu redor, mas para isso é preciso aquilo que chamamos inteligência emocional, meditação, autoobservação, autoconhecimento, encontro deste observador, que não é o observador, não é um terceiro, é o primeiro, o seu primeiro interior, o seu primeiro eu. Onde ele está? Será que ele está nadando no rio das emoções e dos pensamentos ou está sentado às margens, observando flutuantemente, fantasmagoricamente? E é claro que essas emoções, elas têm um aspecto muito inconsciente. E elas estão o tempo todo agindo em conjunto com os pensamentos, com as ideias, com as tomadas de decisão do neocórtex. Então é interessante, sim, que você tenha esse autoconhecimento das emoções. E sim, elas são inconscientes, elas estão profundamente escavadas. Nada que o observador não consiga observar. Até o próximo vídeo.